Olá, amados, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Aqui quem está falando é a missionária Silvia Ledward, direto aqui da Alemanha, dando continuidade ao nosso estudo sobre o fruto do Espírito Santo aplicado ao casamento. Hoje nós vamos nos aprofundar mais um pouco na fé, fidelidade, na mansidão e no domínio próprio. A fé, essa fé, em algumas traduções diz fidelidade, como fruto do Espírito Santo, não é apenas crer e confiar, é também ser fiel ao Senhor em quaisquer circunstâncias. Descobrimos que temos esse fruto quando os desafios para sermos infiéis a Deus batem à nossa porta e nós escolhemos pela fé manter a fidelidade em Cristo. Essa fé, fruto do Espírito Santo, essa fidelidade a Deus, é o amor em sua fidelidade a Deus. Em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 6 e 7, diz: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro que pereça e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, a qual não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, vos alegreis com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Jesus falou sobre amor e obediência. Jesus falou: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Em João, no capítulo 14, 15. Se nós não vemos a Jesus e nós o amamos, e nós somos fiéis a Ele, imagina aquele que também nos ama na terra, aquele que Deus escolheu para dividirmos o resto dos nossos dias, o nosso esposo, o nosso cônjuge. O Senhor disse que quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também amarei e me revelarei a Ele. Isso é intimidade. O Senhor se revela àqueles que têm intimidade com Ele. O que mais nos tira da nossa comunhão com Deus é a nossa falta de fé e desobediência. Temos que ser fiéis a Deus na fé que temos nele. O apóstolo Paulo diz que claramente que há certas coisas para as quais nós devemos dizer não. Ele diz que os que são de Cristo crucificarão a carne. É uma palavra muito forte, mas necessária para a nossa comunhão, para viver o Evangelho em verdade e em espírito. Devemos ter consciência como cristãos para saber escolher que, embora a tentação venha, há certas coisas que quem está andando em espírito vai entender que precisa simplesmente matar a carne, dizer não, dizer para si mesmo: isso não é aceitável para mim que ando com Cristo. Há lugares que eu não devo ir. Sabe, há sites na internet que eu não devo nem me arriscar de olhar. Há coisas que eu sei que eu não devo fazer. Há posturas que eu não devo permitir adotar. E isso, amados, não significa se isolar numa cápsula de religiosidade, mas saber que mesmo que temos o livre-arbítrio, também temos um inimigo cruel que não dorme e
precisamos aplicar os nossos próprios limites na disciplina de uma vida cristã, para que quando essas brechas chegarem, possamos estar firmes e não dar margem ao nosso espírito, para que caiamos, possamos estar em espírito firmes, para brotar o fruto do Espírito e todas as brechas do pecado, das tentações sejam fechadas. E assim, estarmos verdadeiramente amadurecendo espiritualmente. E colocando esse fruto do Espírito Santo em ação em nossas vidas. Colocando em ordem o nosso casamento e relacionamento com os filhos. O modo como vivemos para Deus é como nos relacionamos com Ele, e como nos relacionamos com Ele, isso afetará diretamente a nossa vida familiar. O casamento é um projeto de Deus, a família é um projeto de Deus. Casais que têm intimidade com Deus são aqueles que matam a sua carne por amor a Deus, não por medo, por amor eles temem a Deus, escolhendo ser obediente à palavra de Deus. O fruto do Espírito Santo, da fidelidade a Deus, ajudará o casal a, por amor a Deus, não desobedecer a sua palavra, não desobedecer aos seus mandamentos. A fidelidade é um fruto que, quando encontramos em alguém, nós vemos que é alguém que nós podemos confiar sempre. Alguém que nos dá segurança, nos dá paz, seja numa amizade, seja no trabalho, seja na igreja. Alguém que tem esse fruto, nós sabemos que podemos confiar. Manter-se fiel no casamento sempre foi um desafio que o inimigo tentou com os servos de Deus. Davi era um homem, um servo conhecido que andava segundo o coração de Deus. Mas houve um momento na sua vida e a queda daquele verdadeiro adorador veio através de um ato de fraqueza, de infidelidade. É um desafio constante. Mas é através da poderosa ação do Espírito Santo que casais conseguem vencer as tentações e serem fiéis. Escolherem serem mansos e terem o domínio próprio sobre a carne. A fidelidade é a condição indispensável para o respeito, para o amadurecimento do amor. E como consequência, a segurança de estar do lado de alguém fiel fortalece os laços amorosos entre o casal. Esta virtude preside a vida do casal. Pois alguém que divide seus dias com alguém que é fiel, ele sente-se em território sólido. Ele sabe que vale a pena viver para aquela pessoa, servir aquela pessoa, se doar por ela, defendê-la, envelhecer ao lado dela. Seu casamento, amado, é a sua história de amor. Mas antes de tudo, é a história de amor que Deus criou para você. É o seu projeto comum de uma vida que eram duas e Deus escolheu para ser uma. Tenha fidelidade a esse projeto de Deus para a sua vida. Eu falo, tenha fidelidade carnal, tenha fidelidade mental,
Tenha fidelidade emocional. Oriente os seus desejos para serem fiéis ao seu cônjuge. É algo sobrenatural. Só mesmo em espírito conseguimos isso. Porque a própria palavra nos diz que a carne é fraca. Fuja de qualquer situação ou pessoa que começar a despertar algo em ti, que Deus permite que seja vivenciado somente entre você e o seu cônjuge. Vigie. Fuja, amado. Deus te ama. Você é escolhido. Fuja daquela admiração que começa na sua mente por aquele amigo, amigo de trabalho, amigo de infância, amigo da igreja, da internet. Se é algo que está indo além do normal, seja lá onde for esta amizade, se essa admiração começar a tomar a sua mente e pensamentos, ela consequentemente, se você não vigiar, ela irá também ganhar espaço nas suas emoções, no seu coração. E de repente, não mais que de repente, você estará em adultério diante de Deus, seja por pensamentos ou ações. Nada compensa o preço de uma família destruída. Nada compensa o preço de um projeto de Deus destruído por sua própria mão. Mas que isso? A tua vida, o teu respeito diante dos outros, pela falta de vigilância. Sim, mais conhecemos a palavra, mais nós seremos cobrados. Por isso, o fruto do Espírito Santo, que em conjunto com a fidelidade, ele trabalha a nosso favor também para ser aplicado no casamento, é o fruto da mansidão e do domínio próprio. O domínio próprio é tão importante para o casamento. Aquele sim que já foi dado diante de Deus, aquela importância que Deus deu a ti, para você conservar o seu casamento, vai te fazer dar o valor necessário para trabalhar no domínio próprio. Aquele sim que foi dado diante de Deus, diante da sua esposa, diante dos seus amigos, de sua espontânea vontade, ele é fundamental que seja renovado. Pois ele é um fundamento para a fidelidade conjugal. Diga para si mesmo, amado, sim, eu continuarei fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Diga para si mesmo que Deus uniu para a eternidade. Não seja eu mesmo que separe. O meu casamento é uma bênção do Senhor, que Ele criou para a vida eterna e não para uma estação. Profetiza, vigia, ora. E Deus vai te abençoar. Deus vai te dar forças necessárias, porque o Espírito Santo já habita em ti. Mas são as suas escolhas que amortecem o mover dele e os seus frutos deixam de ser trabalhados, desenvolvidos na tua vida. Escolhe ser puro. Escolhe vencer a tentação. Escolhe ser santo. Em 1 Pedro, no capítulo 1, do 14 ao 17, diz: como filhos obedientes, não vos conformando com os maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo,
aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Andem em temor àquele que vos chamou, amados. Andem em temor a Deus. Honre a Deus. Honre o seu casamento. Seja puro, seja santo. Honre a seu cônjuge. Isso agrada a Deus. Você foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Para ser separado, geração eleita, não considera comum algo tão precioso que, além de ter o teu nome escrito no livro da vida, ser escolhido para Deus. Precisamos começar a exercer a fidelidade, a mansidão e o controle próprio. Esses frutos são primordiais no nosso casamento. A mansidão no casamento, ela resume-se em Efésios 5, versículo 33, que diz: portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Em outras traduções dizem: a mulher reverencie o marido. Outro fato, além da infidelidade, outro fato que tem sido um problema em muitos casamentos, já é o inimigo encontrar essa brecha não mais no lado masculino, mas na área feminina, nas servas do Senhor, é a insubmissão. Servas que sentem-se submissas a Deus, a Jesus. Chama o Senhor Jesus de Senhor e faz o que a palavra pede. Mas quando chega no seu casamento, quando chega no ambiente familiar, elas não conseguem a mesma submissão que elas acham que colocaram a sua vida e o seu coração a Deus e a Jesus, elas colocarem ao esposo. A submissão que Deus determina à mulher no casamento tem assustado muitas mulheres. Elas têm achado que num tempo moderno isso mudou e que elas não precisam ser tão submissas e que isso é coisa de desigualdade. Mas isso são pensamentos feministas criados pelo inimigo para distorcer a ideia de submissão que Deus deu para a mulher diante do seu esposo no casamento. A submissão que a mulher deve ter ao esposo no casamento está diretamente ligada, amados, ao respeito. Ao respeito. No latim respeito significa olhar outra vez. Ou seja, dar aquela repensada antes de seguir com seus impulsos, antes de agir sem respeito, sem reverência. É esse tipo de submissão que é baseada no respeito que Deus espera de você com seu esposo. É esse tipo de submissão que impede que a pessoa tenha atitudes reprováveis à outra. É esse tipo de submissão que é um sentimento que leva à obediência, ao cumprimento de votos que você fez no casamento, que assumimos no casamento. Se você se comprometeu na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, está ali lado a lado, cuidando, servindo, amando.
Você se comprometeu a tudo isso com seu cônjuge. E essa submissão ao seu marido começa a partir da forma que você o trata. Quando você começar a tratar o seu esposo da forma que você gostaria de ser tratada, você vai ter o respeito dele. E apesar das diferenças, você entender que a outra pessoa, que a outra metade, não precisa ser como você, nem fazer as coisas como você, nem pensar como você, para ter o seu respeito. Procure razões que te façam lembrar com carinho, com admiração do seu cônjuge, que te dê motivos para respeitá-lo, que traga mansidão no teu coração, pois a mansidão produz gestos de ternura, de delicadeza, e te fará buscar os ajustes necessários no seu casamento, na prática, sem agressões. Agressões que são movidas pelas emoções que nos deixamos nos levar. Essa mansidão, esse fruto do Espírito, te dará controle necessário para ser submissa ao seu esposo. A submissão que eu falo é através do agir com respeito. Pedir a opinião dele em determinadas horas, mesmo sabendo até a resposta que ele vai dar, que ele vai te aprovar. Mas para lembrá-lo que a opinião dele tem importância para você. E para fazê-lo sentir-se alguém que tem importância no seu lar. Também, sim, também. Porque muitos homens atingem um grau respeitável lá fora, diante dos estranhos, diante dos amigos, por tudo que conseguiram construir materialmente ao longo da vida, espiritualmente ao longo do ministério. Mas quando chegam em casa, continuam sendo tratados como ninguém. No seu lar, a pessoa que mais deveria ter respeito e admirá-lo não dá nenhum crédito. E ele não tem nem sequer o poder de decisão para nada, a não ser para pagar as contas. Deus fez você, homem de Deus, para ser o cabeça deste lar, para ser respeitado como tal. Esse respeito, essa hierarquia foi dada por Deus. Esse respeito vai além, muito além também, quando o assunto é o coração. Fazemos escolhas diárias para proteger o nosso casamento. Estamos com a consciência de que, apesar dos obstáculos e tentações ao longo dos anos, nós escolhemos andar em espírito, não é? Não é por isso que nós somos servos de Jesus, servos do Senhor? Matando os desejos carnais por amor? Por amor ao nosso cônjuge? E principalmente por amor à obediência a Deus. Nós temos que andar em amor. Nós temos que aprender a sermos esposas virtuosas. Andar em fidelidade. Sábias, agir com mansidão e domínio próprio. Para sermos verdadeiras auxiliadoras e promovedoras da paz no nosso casamento. Se dentro de você o inimigo tem encontrado brechas para mexer com o seu emocional, para te fazer te iludir e achar que você vai encontrar felicidade fora do casamento, a primeira coisa que você tem que fazer, amado, é reconhecer que se o inimigo está encontrando margem na tua mente, ele depois vai mexer com o teu coração, até tentar colocar essa tentação em ação. Então, antes que isso aconteça, acorda. Percebe que você está no meio de uma batalha espiritual, onde o alvo agora do inimigo é destruir o teu lar, o teu casamento.
Se já começou a acontecer tudo isso, faz como Davi. Se já aconteceu, faz como Davi. Davi, ele correu para os braços do Senhor quando ele viu até onde ele tinha caído. Mas ele não correu com os braços ao Senhor, clamando ao Senhor, não só por temor, não só por medo, mas um verdadeiro arrependimento de amor. De dizer, Pai, eu errei, mas me ajuda, porque eu não quero continuar assim. Porque eu quero sim ser santo. Essa necessidade de estar em comunhão com Deus, em verdade e em espírito, deve ser maior do que qualquer outra coisa na tua vida. Você se arrepende dos atos que podem ter causado a tua queda, não só pelo casamento, mas pelo relacionamento que é cortado, que é quebrado, a comunhão do Espírito Santo em ti. Quando você faz coisas que vai de encontro à vontade de Deus. Clama ao Senhor. Se joga aos pés dele. Porque ele pode decidir e agir e fazer por ti muito mais. Mas tudo que o Senhor espera é um coração quebrantado e sincero. Sincero. O domínio próprio tem que ser exercido em nós. É algo sobrenatural, é o fruto do Espírito Santo. Mas nós temos poder de decisão. Se você não tem domínio próprio sobre a tentação, exerça o poder do domínio próprio de orar a Deus, pedindo a tua libertação. A oração é poderosa, é uma arma poderosa. Através dela nós não só falamos com Deus, mas nós nos tornamos mais sensíveis a ouvir a voz do Espírito Santo e a obedecer. Há um revestimento de poder através da oração. Leva tudo ao Senhor. Peça ao Espírito Santo que lhe dê domínio próprio. Você precisa, antes que tudo, querer ter este domínio, mas em todas as áreas da tua vida. A temperança vem de uma vida controlada pelo Espírito Santo, em constante comunhão com o Senhor. E isto, por sua vez, é através da oração. Nós sozinhos não conseguimos esse domínio próprio. É através da comunhão com Deus. Esse domínio próprio vem chegando como um amadurecimento espiritual. Você vê que um recém-convertido dificilmente ele terá o domínio próprio. Ele terá muitas vezes atitudes precipitadas, porque é algo que está sendo ainda trabalhado, essa busca dessa comunhão dele com Deus. Quanto mais amadurecido for o cristão, maior será o seu domínio próprio, ou deveria ser. Porque também o tempo de cristão não quer dizer o tempo de comunhão com Deus, mas deveríamos sim buscar isto, sabe? Não só do tempo da conversão que eu estou falando que vem o amadurecimento, mas à medida que nós verdadeiramente nos abrimos com o coração puro, que Deus faça a vontade dele e que possamos também obedecer. Quando nós buscamos uma vida de consagração verdadeira em espírito, nós teremos força sim, porque o próprio Deus, através do seu Espírito, fará brotar o fruto do domínio próprio e teremos força para vencer as tentações, matar na carne nossos desejos, porque sabemos que isso tira a nossa comunhão com Deus. E aí nós seremos sóbrios em espírito, não seremos precipitados, teremos o domínio próprio no falar,
porque o domínio próprio é necessário também na língua. Teremos o domínio próprio nas vontades do corpo, como Daniel teve que ter domínio próprio durante aquele período daquele jejum que ele fez. Nós também precisamos tantas vezes entrar no jejum e decidimos ter o domínio próprio para isso. O domínio próprio nos desejos, nas emoções, desejos carnais. Tudo isso é controlado pelo poder do Espírito Santo, que vai amortecendo cada vez mais a velha natureza em todas as áreas da nossa vida. Então hoje, amado, eu te convido para comigo clamar ao Senhor, para que Ele venha com autoridade e poder e receba o teu arrependimento sincero, o teu clamor. Diz, ó Deus eterno, diz comigo, vamos orar. Neste momento eu entro na tua presença, Senhor, e como a tua serva, como tua filha, como tua discípula, Senhor, eu te peço, Senhor, que perdoe os pecados agora, os meus e da minha casa, e de todos os ouvintes deste áudio, para estarmos com vestes brancas diante de ti, e o Senhor receba este clamor. Senhor, meu Deus eterno, não há fronteiras para a tua unção operar. Tu és um Deus de perto, um Deus de longe. Entra neste momento, ó Deus eterno, com autoridade e poder. E pelo poder do teu santo nome, vai repreendendo todas as obras do maligno que tem tocado vidas preciosas e escolhidas por ti. Porque a missão dele é só matar, roubar e destruir. Mas tu, Senhor, em Cristo, nós temos em ti, Senhor, a vida eterna. Nós não queremos perder por nada algo tão precioso como a vida eterna. Então eu te clamo, Senhor, recebe agora a minha oração. E em nome do Senhor Jesus, eu repreendo agora na autoridade que tu me destes, ó Deus eterno, quando o teu sangue foi derramado na cruz. Eu tomo posse dessa autoridade agora e repreendo em nome do Senhor Jesus toda a erva daninha do inimigo, toda falta de temor a ti, Senhor. Que entre em seus corações agora o selo da fidelidade ao seu cônjuge, a mansidão, a submissão à tua vontade, e que o controle, domínio próprio reine por estar agindo diante de ti, debaixo da tua vontade, da tua obediência, de hoje em diante, em nome do Senhor Jesus. Sejam revestidos, renovados e abençoados para um novo tempo em suas vidas. Tempo de temor a Deus, tempo de amor a Deus e a andar sobre o seu, andando em espírito. Tempo de comunhão, renovação, fé e vida nova em Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Sejam abençoados, renovados, revestidos, ungidos, purificados, santificados e usados para a glória do Senhor. E que seu casamento seja agora selado pelo amor eterno do Senhor. E o que Deus uniu, o homem não separe. Em nome do Senhor Jesus. Até amanhã, se assim o Senhor permitir. Amém.